É uma grande satisfação estar aqui com todos vocês, ainda mais neste dia que eu estou muito bem acompanhado. Estão aqui comigo o atual prefeito e candidato à reeleição à prefeitura da cidade de Santa Bárbara do Tugurio, Donatinho. Tudo bem, Donatinho? Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado por a gente estar aqui, nessa tarde para poder falar um pouco, do que foi essa gestão que está quase se encerrando e o que nós estamos pretendendo para a próxima gestão 2025-2028. Bacana demais, vamos conversar sobre tudo isso. E junto com o Donatinho está a candidata a vice-prefeita da cidade, que também ocupa a Secretaria de Educação, Virgínia. Tudo bem, Virgínia? Tudo bem, uma boa tarde. É isso aí. Então, vamos começar. Donatinho, antes de eu começar nas perguntas em si, eu quero fazer uma consideração. Vai virar uma pergunta depois. Eu observo o seu mandato desde quando você foi eleita a primeira vez, no finalzinho de 2020, desde quando você assumiu, e você tem uma característica que chama muita atenção. Você não é aquele prefeito que fica acomodado no gabinete, ali recebendo um ou outro morador da cidade, aí entrega uma cesta básica para um, faz um favor para outro, fazendo aquela gestão mais acomodada de poder. Toda vez que eu te vejo, você está ou em Belo Horizonte, você está em Brasília, você está correndo atrás de aliança, você está correndo atrás de recurso para poder fazer as coisas que precisam na cidade. Uma característica importante que eu percebo. E eu gosto até de fazer uma comparação, gente, porque o que o Donatinho faz de fato é gestão pública. E eu posso dizer que a sua gestão ela é uma gestão mais moderna, mais alinhada com aquilo que se precisa de verdade, do que uma gestão mais arcaica, mais antiga, que é aquela gestão do coronelismo, uma gestão de poder. É assim mesmo? Você se enxerga assim? Você falou exatamente o que está acontecendo, não só em Santa Bárbara, mas também em várias cidades da região ali e várias cidades que têm realmente um foco na questão de fazer gestão. Antigamente, ou até alguns ainda hoje, acham que você estar prefeito é simplesmente ter o poder e estar ali de alguma forma para poder mostrar que é o poderoso, que está atrás da mesa do gabinete, para poder estar atendendo demandas que não são as demandas especificamente que têm que ser feitas pelo prefeito. Por isso que nós temos um secretariado muito ativo, nós fizemos uma reestruturação administrativa logo no início para que nós tivéssemos esse secretariado estando atendendo as demandas da população e com isso eu pude, de alguma forma, mesmo enfrentando vários problemas, que nós vamos poder conversar, falar sobre isso, fazer com que a gestão seja feita para todos. E essas alianças, essas articulações, eu trabalhei 2 anos junto com o governo Bolsonaro, estou trabalhando agora com o governo Lula, tenho total abertura no governo federal. Com o governo do estado nem se fala, o governador Romeu Zema, um grande parceiro do meu mandato, desde o início, até antes nós já tínhamos muito contato. Os nossos parlamentares, em especial o Dorgal Andrada e o federal Luiz Fernando, fazem com que nós tenhamos, Santa Bárbara tem as portas abertas onde quer que eu chegue, as demandas são atendidas e por isso que nós estamos, sim, demonstrando que é possível e hoje nós temos uma Santa Bárbara do Tugurio voltada para questões, para a coletividade, sendo tudo atendido da maneira que é possível e buscando até mais, porque se fosse apenas com recursos não conseguiria fazer nada. Não conseguiria fazer nada. E isso tem sido realmente uma gestão diferenciada e tem sido ali na região. Posso falar do parceiro Carlos Du em Barbacena e outros mais que têm feito dessa forma e a gente tem mostrado resultado com isso. É muito interessante esse alinhamento entre prefeitos de municípios vizinhos, que são importantes ali para o fortalecimento da região. Eu quero reforçar uma fala que você trouxe, gente, porque, de fato, a maioria das cidades do interior mineiro não tem recurso em caixa suficiente para fazer o básico, para pagar as contas na maioria das vezes e, quiçá, fazer investimentos. Então, esse trabalho que você faz, de sair do comodismo, porque é cansativo, você vai num lugar, vai para outro, imagino, você consegue muito benefício, mas também tem uma articulação, assim, é um trabalho exaustivo que tem que ter uma dedicação e você se empenha nisso para trazer para a cidade o recurso que é necessário, para trazer as melhorias ali para Santa Bárbara do Tugurio. Eu gosto muito de Santa Bárbara do Tugurio, eu estava conversando aqui com a Virgínia, é uma cidade muito bonita, além de chamar atenção pela beleza, tem um ponto que eu acho que é crítico, eu imagino que você vai concordar comigo, é uma cidade com uma zona rural muito extensa. Você tem ali uma malha vicinal muito grande, comunidades rurais que ficam distantes, assim, alguns quilômetros das outras.
Esse é um ponto difícil de fazer gestão numa cidade que tem uma zona rural tão grande para você dar conta de melhorar aquela infraestrutura, Donatinho? Sem dúvida nenhuma. A nossa malha rural, as estradas vicinais são assim, extensas demais. Nós temos 194 quilômetros né, de extensão territorial no município e a maior parte é na zona rural. Isso traz uma dificuldade muito grande porque a nossa produção é maior através dos produtores rurais e dos agricultores, né? Também na pecuária e tudo mais. Já fomos e queremos voltar a ser o maior produtor de banana da zona das vertentes, né? Hoje, né, temos lá muitos produtores, mas falta-se mão de obra e também faltava-se um investimento, faltava-se o apoio ao produtor rural. E isso foi muito complicado, porque quando eu estava ainda em campanha em 2020, eu ouvi muito sobre as questões de não ter o apoio para poder manutenção de estradas, né, que é o essencial, que a gente mais ouve na nossa caminhada, né, não só lá da campanha em 2020, mas depois na gestão e agora nessa caminhada para poder estar aí reeleito junto com a minha companheira de chapa, a primeira futura vice-prefeita da história do município, a Virgínia. A gente tem ouvido muito que na zona rural o que mais precisa é estrada e a questão da saúde. E uma coisa interliga a outra, porque a estrada de alguma forma vai fazer todo o escoamento e a saúde também precisamos que nossos carros, que a gente também renovou toda a frota, chegue até lá, né? Nós criamos um programa, eu criei um programa que se chama Estradas Interligadas. Nós tínhamos uma intenção de fazer o calçamento de estradas com pedras poliédricas, com calçamento poliédrico, de cerca de 17 quilômetros, mais ou menos, né, nos principais pontos que a gente mapeou e viu que era muito difícil na época de chuva. Mas enfrentamos muitas situações desde o início. Primeiramente, começamos com a pandemia, onde tudo era muito difícil. Nós não tínhamos, por exemplo, autonomia para poder fazer gastos a mais do que estava ali previsto, né, na lei complementar que tivemos até no dia 31 de dezembro de 2021 e foi até prorrogada até 2022 com certas ressalvas. Não tínhamos como fazer muita coisa. E sem contar que na segunda semana de gestão, nós tivemos uma enchente muito drástica na cidade, né, nas cidades próximas também, que dificultou. Então, a gente fazia um trabalho paliativo, vinha outra enchente e tirava e tinha que voltar ali. Então, isso, de alguma forma, dificultou a questão da infraestrutura. Em 2023, também repetiu a questão da enchente, que foi uma das piores, segundo os próprios moradores falam, nos últimos 50 anos ou mais, que também fez com que isso atrapalhasse a infraestrutura. Mas nós temos um cuidado muito especial com a questão das estradas, com a questão dos produtores, não só também na questão de dar a manutenção das estradas, nós iremos fazer, que essa defasagem, nós estamos chegando a cerca de 9 quilômetros de estradas que foram pavimentadas. Né, com calçamento poliédrico. Com calçamento poliédrico. De 17 quilômetros você conseguiu calçar mais da metade, então. Exato. E nós queremos, nessa minha segunda gestão, juntamente com a Virgínia, não só atender o que está no plano SBT2, que é o nosso plano de governo, que é também chegar nos próximos anos a cerca de 20 quilômetros, de 17 a 20, mas também pegar a defasagem que não foi possível por conta desses eventos naturais e também por conta da péssima qualidade de estradas que nós encontramos em decorrência de gestões anteriores que não tinham esse olhar como nós temos. Tem um ponto importante disso que você falou, essa parte de Santa Bárbara do Tuguri, da zona rural, que recebeu esse calçamento poliédrico, é uma parte sensível, faz parte do programa Estradas Interligadas, né, que não só facilita o acesso interno, né, dos produtores rurais, de quem tem propriedade ali na zona rural de Santa Bárbara do Tuguri, mas também para chegar em outras cidades, né, que quando chove, às vezes a serra fica interditada, se perde o acesso principal à cidade, né, Virgínia? E essas estradas, elas facilitam o escoamento e o acesso das pessoas saindo e chegando em Santa Bárbara do Tuguri também. Então foi estratégico até, né, a escolha para esse calçamento. Exato. Esse ponto em especial que liga ali Santa Bárbara do Tuguri a Desterro do Melo, que passa pelo Amaral, foi muitas pessoas perguntaram por que vai fazer esse calçamento, que foi a maior parte do calçamento foi feito ali. Muitas pessoas perguntavam, por que vai fazer logo primeiro ali, com tantos lugares para se fazer? Nós temos ali na estrada, na serra, né, salvo engano, no quilômetro 5,
não recordo ao certo, mas na rodovia nós temos ali um problema que já é antigo, 2 vezes no passado já cedeu e ficamos sem a estrada, tinha que dar a volta por Oliveira Fortes, ou seja, aumentava 70, 90 quilômetros mais ou menos da distância de Santa Bárbara até Barbacena. Então, isso foi pensado de forma estratégica, porque através dessa estrada nós conseguiríamos de alguma forma fazer com que ali pelo Amaral, chegando a Desterro do Melo, nós teríamos a questão do escoamento do produtor rural, né? Muitos feirantes que passam por ali. A questão de assistência à saúde, porque Barbacena é o nosso polo, nós não temos hospital, então em Barbacena, se precisar de algo que nós não conseguimos fazer na nossa UBS, é Barbacena que vai ser feito, então a ambulância vai conseguir passar por ali. E isso foi fundamental, foi um ponto muito cirúrgico na nossa gestão, começar por ali, porque, de alguma forma, realmente fez e está fazendo diferença. No entanto que quando tem acidente na BR, né, 040, eles passam por Desterro do Melo e passam por dentro de Santa Bárbara, porque a estrada fica interditada. Temos também, e eu quero deixar isso bem registrado, porque eu estou um prefeito que faço compromisso, busco recursos e recebo compromissos também dos parceiros. Nós estivemos, né, o ano passado, faz um ano, o governador fez a primeira visita, né, a primeira visita de um governador do estado em Santa Bárbara do Tugurio, estando no mandato efetivo. Nós conversamos quinzenalmente, agora está um pouco mais difícil por conta de campanha, mas a gente faz parte de um conselho que a gente conversa sobre a questão de municípios pequenos, e ali na Serra nós temos esse problema que é muito delicado, que é em relação à questão da rodovia, que já cedeu outras vezes e que pode ceder. E, inclusive, tivemos também a visita, o deputado Orgal Andrada, que é o nosso deputado estadual, levou o diretor estadual do Departamento de Estado de Rodagens, Rodrigo Tavares. Nós fomos até o local, ele visitou outros locais também, em outras cidades, e ele ficou comprometido. É uma obra muito grande que tem que ser feita. Eu quero deixar isso registrado porque, às vezes, quem viu nós ali, por exemplo, né, mostrando o problema, né, não só através de ofício, mas em loco, mostrando realmente o fato, pode falar assim, o Donatinho prometeu e não fez, o governo do estado prometeu e não fez. Nós temos uma diversidade muito grande em todo o estado, com várias questões que atrapalham. Né? O estado também foi, o governador pegou o estado numa situação muito difícil. Financeira. A gente não pode esquecer que a pandemia impactou todas as áreas. Exatamente. Impactou tudo. E ele, além de pegar essa questão financeira do estado, pegou também a questão de pandemia e outras mais, e enchentes em todos os lugares. Então, nós temos ali esse compromisso que vai ser cumprido. Não pode ser cumprido da maneira igual nós falamos, igual o diretor disse, que seria em julho, mais ou menos, sairia. Mas já está sendo feita a licitação para que essa obra saia. Infelizmente, estamos chegando próximo ao período de chuvas, não deve ser feito agora. Vamos torcer e pedir a Deus para que a estrada permaneça, mas, de alguma forma, a nossa gestão municipal, pensando nessa questão, fez esse calçamento onde, de alguma forma, a gente pode estar escoando a produção e não deixando Santa Bárbara isolada ou tendo que dar voltas por lugares muito mais longe. Quero destacar uma expressão que você usou, tipo assim, uma decisão estratégica cirúrgica, porque foi mesmo, né? A questão não pode ser pensada apenas no deslocamento do produtor rural em si, mas você citou até exemplos positivos de passagem de ambulância, né? Se tem um problema na serra, tem alguma emergência, tem que transportar alguém para um outro município para um atendimento mais especializado, você dispõe ali de uma estrada com calçamento que as pessoas conseguem passar, né? Mesmo com as dificuldades na estrada estadual, que depende de outras esferas, né? Depende do governo estadual, de outras coisas, não está nas suas mãos, mas aquilo que está nas suas mãos você conseguiu entregar para que a cidade fosse bem atendida, né? Muito bacana isso. Eu quero destacar, você falou do Zema, eu quero voltar numa fala sua anterior, né? Quando eu te classifiquei como esse cara articulador, que não fica sentado na cadeira, que vai atrás de recurso, uma habilidade política também muito perceptível, né? Você usou o exemplo assim, olha, eu faço o governo 2 anos com a gestão do Bolsonaro, 2 anos agora com a gestão do Lula, independente de quem está no poder, né, eu consigo transitar bem. Isso é muito fundamental. Independente das ideologias políticas, do lado político que se tem, você governa para todos, né? Então isso é uma coisa que fica muito nítido, né? Mesmo independente se a pessoa é situação, oposição, todo mundo de Santa Bárbara do Tugurio pode contar com o apoio da prefeitura, né? Sem dúvida, sem dúvida. E no ato da proclamação, né, do resultado, eu disse que a partir daquele momento não existiria bandeira partidária. Naquele momento os partidos eram 12, 45 e 51. Não existiria
a partir daquele momento mais. Nós entramos em transição, assumi a prefeitura. Também, por alguma parte, algumas pessoas fui criticado porque antigamente tinha o costume de apenas aqueles que eram, né, partidários tinham oportunidade para poder estar ali trabalhando. Comigo, não. O meu governo foi e é, e se Deus quiser, continuará sendo um governo paritário, onde não olha as questões partidárias, que olhe para dentro da população. E eu espero que a população esteja reconhecendo isso e reconheça. Porque é só fazer um comparativo do que era antes do que está sendo agora, sem desmerecer qualquer governante que me antecedeu, né? Todos eles têm a sua história e respeito todos eles, e em momento algum durante a minha campanha falarei mal deles, porque eu não tenho que falar mal de ninguém. Tem que falar o que eu falei que era possível ser feito no momento da campanha em 2020, mostrar que mais de 70% foi possível e fez, o que não foi por falta de vontade ou de alguma forma, de eu querer buscar para que aquilo realizasse. Há muita burocracia nas questões da administração pública, não é igual à questão privada, onde você simplesmente chega ali, escolhe um produto, vai e compra. Há toda uma burocracia. Por mais que a oposição diga, de alguma forma, que não tem transparência, tem. Inclusive, nós somos muito referendados junto com o Tribunal de Contas, junto com os órgãos de controle, porque Santa Bárbara tem uma transparência e está aplicando os recursos da maneira que tem que ser aplicada. Por isso que se desenvolveu dessa forma e de uma forma coletiva. Isso facilita também você ter acesso a outros recursos, né? Porque aquele parlamentar que vai ali destinar uma verba de emenda sabe que aquela emenda vai ser bem aplicada, aquilo não vai ser questionado, e ele consegue depois, no portal da transparência da prefeitura, conferir, né, como que foi aplicado todos os recursos. Então, isso é muito bacana também, essa gestão que é transparente, né? Que é assim, acessível também para que as pessoas conheçam o que está sendo feito ali de positivo. Voltando a falar das estradas rurais, né, a questão da dificuldade, eu queria que você colocasse para mim, estou falando porque eu sou conhecedor da causa, né, como que a gente acompanha. Você pegou as estradas numa situação X. No primeiro mês de mandato, você já teve ali uma intempérie, que foi um temporal muito severo, né, que piorou. Você estava numa situação que você vai falar se era ruim ou não, daqui a pouco ele vai explicar para a gente. Estava numa situação, independente se estava bom ou ruim, ficou muito pior por conta das chuvas. Né, você tem ali que fazer um trabalho emergencial. Tudo isso com a pandemia acontecendo, que você tem que destinar outros recursos. Queria que você fizesse esse paralelo, né, para quem acompanhar a gente assistir. Qual que era o cenário de estradas vicinais que você pegou, mais ou menos, assim, de depoimento até das pessoas? Imagino que pessoas tenham te encontrado e falaram assim, aqui era assim, era assado. Como que você lidou com isso, né? Assim, você se preparando, pegando ali as coisas ainda na prefeitura, teve as emergências por conta dos temporais, quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, né? E como é que está agora, né? Porque 70% de plano de governo feito é um índice muito positivo, porque a gente sabe que a maioria não chega a isso, né? Então eu queria que você fizesse, falando de estrada rural ainda, que você fizesse esse panorama. Como era quando você assumiu? Como é que você lidou com as emergências, né? Que você pegou uma situação que era, você vai dizer se era bom ou ruim, ficou muito pior, independente se era bom ou ruim, e como é que você fez para arrumar toda essa casa? Foi para mim tudo uma situação muito delicada, porque eu nunca fui político, nunca estive na política. Então eu tive que aprender de alguma forma a fazer gestão pública, que é muito delicado. Né, conforme eu disse aqui, há muita burocracia, por mais que eu seja da área jurídica, eu entendo um pouco de burocracia, mas é ainda mais delicado porque você está lidando com políticas públicas, sociais, lidando com pessoas. Né? Então, foi muito difícil. Eu ouvi muito, durante a caminhada de 2020, que havia, por exemplo, lugares que não se passava, não tinha acesso, por exemplo, uma manutenção, né, de estrada há 5, 6, 7 anos. Então, imagine só, quando fosse passar, seria mais delicado, porque quando você vai fazendo periodicamente, igual o meu governo fez, né, e nós temos ali ótimos profissionais, né, que engloba a parte da Secretaria de Obras e Infraestrutura, quando você tem ali uma permanência de algo que você vai dar continuidade, igual o meu governo fez. Agora, quando você encontra algo muito delicado, que tem que começar do zero, e ainda mais com o período chuvoso que eu estava, foi muito difícil. Mas aí, quando eu via, né, e havia muita cobrança, marcava, prefeito, tem que arrumar aqui, tal, aquilo ali foi me ensinando que eu estava fazendo realmente da maneira correta. Por quê? A cobrança estava aumentando porque
algo positivo estava sendo feito. Eu posso cobrar porque eu estou vendo o que ele vai fazer, né? Vou lembrar que eu estou aqui. Exatamente. Então, é difícil, às vezes, você ver uma publicação, a pessoa, né, criticando, né, talvez não criticando, mas assim, exigindo algo, e a gente quer fazer de uma maneira rápida, mas não é possível, ainda mais com o que foi encontrado. Nós não tínhamos, por exemplo, matéria... tínhamos mão de obra, nós temos excelentes servidores, sejam eles efetivos ou temporários, mas nós não tínhamos a matéria-prima, por exemplo, o material tinha que fazer licitação para poder pegar e comprar. O maquinário, por exemplo, muito defasado, por mais que tenha uma máquina lá que ela é antiga, mas é como se fosse zero, porque o operador dela é um operador assim, excepcional e mantém ela maravilhosamente bem funcionando, e é um operador que cuida muito bem das estradas rurais. E, inclusive, agora, há pouco tempo, nós adquirimos uma nova motoniveladora. Então, nós temos 2 trabalhando no município. Até outro dia estava mais de 80% do município patrolado, e acredito que esteja chegando a 90%, e antes da chuva vamos chegar aos 100%. Depois vamos ter o problema com o barro? Vamos, infelizmente vamos, porque a estrada está patrolada, hoje está um tapete, tem muita poeira, mas depois isso vem com a questão do barro. Mas também estamos preparando com escória, com material que é julgado no momento certo, para que possa compactar e ajudar ao escoamento mesmo no período de chuva. E isso sempre foi feito, nós continuamos com isso, dando esse suporte, mas são situações que tem que ser feito naquele momento ali, não pode ser feito anteriormente, porque você não sabe, né, onde vai estar mais crítica a situação, mas que está muito melhor do que encontramos, isso eu não posso deixar de dizer, né, não ferindo ou denegrindo a imagem de nenhum antecessor meu, mas o nosso governo com certeza acertou e tem acertado cada vez mais na resolução desses problemas. Até porque isso que é o essencial, né? Que quem chegue faça melhor do que quem estava e seja um movimento contínuo, que a população é beneficiada dessa maneira. Então, só para a gente recapitular, de acordo com a declaração das pessoas, né, as estradas vicinais não recebiam ali, né, o cuidado entre 5 e 7 anos, de acordo com o que algumas pessoas, né, compartilharam com o Donatinho. Então, você pegou as estradas nessa situação. Logo depois você teve o desafio das chuvas, que você teve que fazer obras emergenciais, uma série de coisas, e obras que você tinha retrabalho, porque você fazia, deixava um lugar assim, que as pessoas conseguiriam, né, se locomover por ali, vinha uma outra onda de temporal e aquilo ia por água abaixo e tinha que fazer novamente. Então você pegou esse cenário e vem para uma situação de quase 100% das estradas vicinais ali, recebendo o patrulhamento necessário. E uma coisa que você falou que foi muito bacana, né, além da mão de obra do serviço, uma malha vicinal muito grande que vocês têm lá, você conseguiu a aquisição de mais um maquinário. Então agora tem 2, né, que dá para poder também reduzir esse intervalo de tempo. Sem dúvida. E tudo isso graças, né? Eu tenho um apelido lá, que para mim já é um apelido muito carinhoso, que é do prefeito viajante. Né? Mas é um prefeito viajante que está trazendo soluções para Santa Bárbara do Tucuruí. E eu tive uma dificuldade muito grande, né, desde o primeiro ano de mandato, de governar praticamente sozinho, juntamente com os meus secretários. E num aprendizado muito grande. E eu estou certo que o que foi possível fazer com toda a dificuldade, né, mesmo estando sozinho governando ali, não tendo um ponto de apoio do que eu acreditava que teria, né, mas, enfim, não aconteceu comigo a primeira vez, então tiro um pouco do peso das minhas costas, porque eu acredito que se aconteceu de novo, é porque o problema não é só comigo, então o problema não é com o Donatinho. Né? Algo que já existia lá atrás. Mas, enfim, nosso objetivo aqui é falar de coisas boas e falar do que nós vamos fazer no futuro, nessa gestão, se Deus quiser, que se inicia em 1º de janeiro de 2025. É isso aí. Mas agora eu vou ter muito mais ainda condições, né, de estar trabalhando. Por exemplo, eu chego a qualquer momento em Brasília, eu sou recebido na residência oficial do presidente do Senado. Tenho que agradecer demais, né, ao Rodrigo Pacheco, que é um parceiro grande nosso de Santa Bárbara, que sempre estendeu as mãos, sempre abriu as portas, né, ao deputado Luiz Fernando, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, hoje com o ministro Valdez Góes, que quando a gente chega lá, sempre um café, sempre recebendo, a não ser quando ele está em missão, porque cuida muito bem das questões do Brasil, e inclusive nos ajudou demais, porque nesses períodos de chuva, foi através do Ministério que nós conseguimos fazer a contenção de uma ponte através de um muro de gabião, com recurso do Ministério, mandar o recurso para poder, de alguma forma, para a reconstrução de várias questões em Santa Bárbara. Então, isso graças à articulação, à presença constante do prefeito em Brasília, em Belo Horizonte, com o governo do Estado
que também sempre está com as portas abertas, e todos os lugares. Então, isso é o necessário para que nós possamos estar atendendo a demanda da população. Nós temos demonstrado que Santa Bárbara do Tugurio hoje não é reconhecida apenas nas páginas dos jornais como acidente na estrada, algo ruim. Hoje, Santa Bárbara do Tugurio é reconhecida pelo seu povo maravilhoso que tem e pela gestão que está fazendo que ela seja cada vez mais reconhecida e dando qualidade de vida para todos. Com certeza. Gente, o Donatinho é muito focado no trabalho que ele faz e naquilo que ele tem que fazer. A gente não vai entrar em detalhes aqui em algumas situações, mas algo que eu posso afirmar, né? Você teve essa dificuldade de trabalhar sozinho, sem todos os braços que lhe eram possíveis, contando com o secretariado para poder dar conta de executar as ações, né? Aquelas que eram possíveis, entender a demanda da população, mas você teve que se desdobrar porque você estava sozinho, né? Faltou ali um braço importante. Então o prefeito tinha que se manter representativo ali. Você fez isso muito bem por meio dos secretários e do programa de governo se cumprindo, né? Que às vezes a pessoa tem uma visão assim: nossa, não vi o prefeito aqui na minha rua. Tipo assim, você não precisa de ver o prefeito na sua rua. Você precisa de ver a presença do governo dele na sua rua. Você precisa de ver as intervenções que ele consegue realizar ali no bairro que você mora, né? Você precisa ver o resultado daquele trabalho. E para esse trabalho ter resultado, não é sentado no gabinete que você vai conseguir, né? Não é ali fazendo troca de favor com a população. É saindo, buscando recurso, e você conseguiu fazer isso muito bem, viu, meu amigo? Saindo, correndo atrás dos recursos, mesmo sem todos os braços que você precisava. Eu acho que foi bastante assertivo agora. Você se uniu com alguém que você já tem uma relação há muito tempo, que é a Virgínia, que vai estar ali para dar esse apoio, como vice-prefeita de Santa Bárbara do Tugurio, para dar esse apoio que é necessário para que você consiga continuar fazendo o seu trabalho representativo em Belo Horizonte, em Brasília, em quaisquer esferas que forem necessários, mas sabendo que você vai estar muito bem representado ali em Santa Bárbara do Tugurio, com alguém presente e que vai ser seu braço esquerdo, direito e ser o coração e a alma da população tuguriense, né? Então isso é muito importante também. Já que eu estou falando da Virgínia, né, vou tomar a liberdade de chamar ela de tia Virgínia, gente, porque a tia Virgínia, muita gente em Santa Bárbara do Tugurio conhece ela assim, são 24 anos de magistério, né? 24 anos trabalhando com educação. Vamos entrar agora num assunto sensível, que é um assunto que a Virgínia também consegue ajudar bastante, que é o trabalho da educação, que foi feito lá em Santa Bárbara do Tugurio, que aliás tem que te parabenizar. Se você conseguir implantar ensino integral na rede pública municipal, conseguir ser classificado como município com educação bilíngue na rede pública municipal, né? Conseguir qualificar tanto a educação pública de município é um trabalho difícil, né, Donatinho? Queria que você falasse um pouquinho dessas suas realizações por lá, contando ali com o apoio também da Virgínia. É verdade. Bom, eu sempre me coloco muito no lugar das pessoas, né? Então, quem conhece a minha história de Santa Bárbara, quem conhece a história da minha família, que foi muito bem acolhida em Santa Bárbara do Tugurio, eu de alguma forma sou o único que nasci ali, nasci em Barbacena, né, mas vivi a vida toda, nesses 37 anos que eu completei esse ano, graças a Deus, em Santa Bárbara do Tugurio. Estive fora estudando, mas sempre voltando. Para mim, é uma alegria muito grande você se colocar nas situações, quando você passou por várias situações ali dentro do município, e fazer projetos para que esses projetos possam, de alguma forma, sair do papel. E eu só poderia fazer isso estando na política. Né? A política é um dom muito grandioso. A política, para falar a verdade, ela está em todos os lugares. Está na sua casa, está no seu trabalho. A forma de se fazer política, desde que seja correta, ela vai direcionar o futuro de qualquer situação. No nosso caso, está direcionando, já direcionou e vai continuar direcionando o futuro de Santa Bárbara do Tugurio. Eu sempre me apeguei muito na questão da educação. A educação, com certeza, foi algo que, de alguma forma, mudou a história da minha vida. E eu pude, de alguma forma, também dar um conforto maior para minha mãe, né, que é de família muito humilde. E, enfim, é o meu dom mais precioso. E eu vejo isso em vários olhares nas escolas, quando eu visito. Eu percebo nos meninos, de alguma forma, que eles precisam ter esse apoio, porque nós passamos, né, um terço das nossas vidas em um ambiente escolar. Então, isso é muito importante. Eu fico muito feliz e cada vez mais grato de contar com servidores, contar com os membros do gabinete que, de alguma forma, estão fazendo acontecer graças a essa gestão séria, que está buscando cada vez mais algo que nós possamos estar aí mostrando que nós temos muito a se fazer. Mas o que foi feito até agora já demonstrou, já tem resultados, e a tia Virgínia, como ex-secretária de Educação, né, e foi nossa supervisora,
depois assumiu a Secretaria de Educação, se afastou para poder, né, estar ao meu lado nessa caminhada para que a gente possa estar governando Santa Bárbara do Gúrio nos próximos 4 anos com muito mais tranquilidade, vai falar com muito mais propriedade. Então já pode explicar para a gente que mágica que você fez para ter tanta conquista na área da educação pública, né, que é um super desafio. Não digo que é mágica, mas é amor, né? Amor e empatia pelo outro. Né? Na área da educação, eu costumo falar que é as meninas dos meus olhos, né? Os meus alunos ali. E eu trouxe eles para a minha vida e juntamente com a educação especial, que também eu tenho muita preocupação, né? Que tem vários projetinhos aqui guardados para depois a gente conversar, né? E nosso profissionalismo lá em Santa Bárbara é de qualidade, né? A gente trabalha com capacitação deles, sempre buscando envolvê-los, né, em capacitações fora da cidade também. E é isso. Como é que foi a implantação da educação integral lá? Então, nós aderimos ao programa, né? Estamos atendendo 150 alunos, do 1º ao 9º ano. E lá funciona de manhã, os meninos vão para a escola, e à tarde, para o tempo integral, tem esporte, né? Hapkido, já ouviu falar? Não ouvi falar, me explica o que é. Tipo uma artes marciais. Eu também não conhecia, né? Até o nosso conterrâneo lá de Santa Bárbara, o professor Lucas, que apresentou para nós. Né? E os meninos estão amando. É como se fosse um judô, um karatê. É mais ou menos nessa linha. Mistura várias artes assim e o pessoal... Aí eles têm essas aulas, tem aulas de música, tem aulas de arte, pintura, aula de teatro, além também das aulas de reforço, né? Que eles levam para fazer os deveres lá e está ajudando as famílias em casa, né? Porque chegar à tarde é só tomar um banho, um cafezinho e descansar para o próximo dia. Descansar. E isso, aliás, é um super benefício para as famílias, né, de trabalhadores que ficam preocupadas assim, nossa, meu filho vai estudar ou só de manhã ou só à tarde, como que eu faço para tomar conta desse menino, dessa menina que está em casa? Com essa educação integral, que acolhe um percentual muito importante das crianças e dos adolescentes de Santa Bárbara do Tuguri, vocês conseguem dar essa tranquilidade e segurança, sobretudo, né, que você sabe que seu filho está sendo bem cuidado. Trabalhar tranquilos, né? E tem alimentação, tem além das atividades. Alimentação revisionada pela nutricionista. Tem o lanche também, né? É almoço e o lanche. São 2 alimentações diárias. Então o pessoal sai de lá aprendendo tudo, se desenvolvendo pelas atividades extras e todo mundo fortalecido. E bem nutrido, né? E bem nutrido. E isso é muito importante, gente. É de conhecimento de todo mundo que muita gente tem as melhores refeições no ambiente escolar. Né? Tem gente que vai até na escola, assim, principalmente por conta da merenda e saber que tem esse ensino, essa educação em tempo integral, que oferece 2 refeições de qualidade, também é um ponto que muitas famílias ficam tranquilas, né? Ficam satisfeitas com isso. E além dos filhos estão em segurança, eles estão deixando o celular um pouquinho, né? Sim, isso é ótimo. Porque a tecnologia, ela é muito importante para todos. Mas as crianças estão muito voltadas para o celular, aí deixa de praticar um esporte, deixa de ler um livro, né? E o ensino integral cortou um pouco o celular deles também para novas coisas, né? De conhecimentos. Olha só. E como é que é a questão da infraestrutura para aquele aluno que está ali, não só na educação integral, mas também nas outras modalidades, em relação ao uniforme, material escolar, eles têm dificuldade de acesso a essas coisas? Não, desde o governo do Donatinho é oferecido o kit de material escolar e são materiais de alta qualidade. Eu até brinco com eles, eu falei assim, quando eu era criança, eu era apaixonada com essas canetinhas. Hoje vocês têm aí de graça, né? E na minha época não tinha, na época dos meus meninos já era de 6. Não tinha condições de dar o de 12. O estojo com 12. Aí dava o de 6, né? E hoje eles estão recebendo o estojo completinho, né, tudo de alta qualidade, né, os pais não têm a necessidade de ter esse gasto, né, e o uniforme também, né, eles ganham o uniforme, demora um pouquinho por questões burocráticas de licitação, né, e às vezes não dá para a gente fazer com muita antecedência, né, tem que esperar fechar o ano para poder dar esse andamento nas licitações e costuma demorar.
né? A questão do uniforme desse ano está um pouco agarrada por isso e também por causa dos fornecedores, né? Eles marcam com a gente um certo tempo, só vai entregar, né, lá para frente. Então tem essas questões também, mas eles receberam, né, desde 2021 né, até esse ano de 2024. Então é muito importante, além do acolhimento da criança e do adolescente no horário integral, que é bom para a segurança, para o desenvolvimento dessa pessoa, né, para o desenvolvimento daquele cidadão, para as famílias também. A família não se preocupa com custos de material. A criança tem uniforme, tem educação, tem alimentação, tem uniforme, tem material escolar, e isso é uma grande conquista. Foi sábado, uma mãe até virou para mim: nossa, é uma bênção esses uniformes e os materiais, que a gente não precisa tirar esse dinheiro para poder estar comprando, e a gente pode estar investindo na nossa casa. E eu falei, realmente, né, é uma bênção mesmo, né? Aí muitos podem falar que é obrigação. É obrigação. Eu nunca recebi uniforme e material escolar de ninguém. Mas será que antes Donatinho, né, porque a gente falando antes Donatinho e Donatinho, será que antes Donatinho tinha isso? Não tinha. É uma grande conquista, né? É uma grande conquista, sim, que tem que ser destacada, né? E as pessoas têm que valorizar, gente. Se algum dia você não tiver esse acesso, você vai sentir falta desse recurso na gestão do seu orçamento doméstico. Então, fiquem bem ligados nessa questão. Você falou um negócio, Donatinho, que você saiu para estudar, mas estou sabendo que agora até tem ensino superior lá em Santa Bárbara do Tugúrio. Se a Virgínia, explica para a gente aí como é que funciona. É outra conquista, assim, que, para falar a verdade, nem constava do plano SBT1, que foi o primeiro plano de governo, né, que a gente está concluindo nessa gestão. Nós falávamos que poríamos cursos técnicos, né? Nós fizemos muitas parcerias, em especial com o Senar, com o Sistema S, que tem muitos cursos que são voltados para a área da agricultura e da pecuária, né? Então, fizemos muitas parcerias, mas a questão da universidade foi algo que, graças também a essa articulação, né, de conhecer outros lugares, né, além de estar prefeito de Santa Bárbara, eu tenho responsabilidade com outros 50 municípios, né? Falei 55, saiu sem querer. É por conta do número, né? Já está assim no discurso. Com outros 50 municípios, estando presidente de associação ou de consórcio público, eu pude visualizar muitas coisas e levar para Santa Bárbara. E uma dessas coisas foi a questão da faculdade. Então, hoje nós temos ali, né, dos anos iniciais até a faculdade. Nós oferecemos 5 cursos que são custeados pelo governo do município. E temos lá um polo de uma universidade, né, que é híbrida, sem presencial, tem as aulas presenciais e as aulas online, que tem sido um sucesso. E, assim, nas nossas andanças, a gente tem visitado algumas pessoas, alunos que, né, que não poderiam, de alguma forma, estar indo para Barbacena ou para outros lugares, por conta de tempo, trabalho e tudo mais, que estão cursando ali. E de recurso, né? Exatamente, de recurso também. E estão cursando ali a faculdade, né? Dentre os cursos principais que tem mais demanda é de administração, assistência social e pedagogia. Temos outros 2 cursos e vamos, se Deus quiser, aumentar, melhorar essa malha aí, para que Santa Bárbara se destaque na questão da educação, que a gente sabe que é através da educação que nós, né, qualquer classe social, qualquer etnia, que nós vamos, de alguma forma, ocupar o nosso espaço, né, tendo uma educação, tendo conhecimento. Isso é muito importante, levar o conhecimento, desde que seja um conhecimento sério, eficaz e que leve a verdade para todos. Com certeza, o conhecimento é transformador. Você falou que Santa Bárbara do Tugúrio acolhe, né, pessoas em educação pública, então, desde 2 anos de idade até o início da vida adulta, quando conclui o ensino superior, né? Eu falei aqui anteriormente da questão da educação bilíngue, né, que agora Santa Bárbara do Tugúrio também conquistou essa titulação, né? A partir de que idade os moradores de Santa Bárbara do Tugúrio, que estão matriculados na rede pública, começam a ter o inglês? Como é que é isso? É dentro da grade curricular oficial? É um reforço? Como é que funciona? Sim, é dentro da grade curricular, né? São 2 aulas semanais, só que não trabalha aquele inglês antigo. O que está no programa oficial. Não. Aí trabalha a parte de alfabetização. Então eles vão aprender ali devagarzinho, né, a falar mesmo, não é só a escrita, as atividades, né? Eles têm esse acompanhamento juntamente com
o Vinícius, né, lá de Belo Horizonte, que dá apoio para as professoras, né, e vai fazendo esse acompanhamento. E, igual eu costumo falar, gente, os meninos não vão falar inglês em 6 meses. Né? Isso é todo um processo. Sim. Né? Os que estão lá no primeiro ano, eles vão ter muito mais vantagem do que os que estão no 9º ano esse ano. Né? Porque eles vão fazer todo esse percurso, quando eles estiver lá no 9º ano, eles já vão estar... Craque já falando fluentemente, né? Então, do que eu entendi, então, o inglês que é oferecido na rede pública de ensino Santa Bárbara do Tugúrio é o inglês de nível de curso particular de inglês, é isso? Sim, é. Né? Olha que muito interessante. E como é que é a questão da tecnologia na educação lá? Os alunos têm acesso ao equipamento? Como é que foi esse trabalho? No início, né, nós, com a pandemia, 2021 todo foi com aulas online. Trouxe, certamente... O que a pandemia trouxe para todos nós é algo que nós nunca imaginávamos de presenciar. Trouxe também uma questão de defasagem na questão do ensino. Isso não só em Santa Bárbara, em todos os lugares. Em todos os lugares. Você imagina só, nós adultos, de alguma forma, para poder fazer um curso que de forma online é complicado. Imagina os meninos pequenininhos ter que fazer dessa forma. Então, trouxe uma dificuldade muito grande. Mas naquele momento ali nós nos preocupamos, de alguma forma, em estruturar os professores. Né? Naquele momento nós adquirimos notebooks para os professores, para que eles pudessem estar, né, levando através da tecnologia, através das aulas online, que também foi uma situação muito difícil, muito delicada. Sábado mesmo nós estávamos fazendo também uma visita e me comentaram sobre a questão de o acesso à internet, que não é 100% do município, mas é uma coisa que não depende apenas do município. Sim. A gente faz o requerimento, a gente requer, mas é através da Anatel, é através desses órgãos, e muitos lugares, por exemplo, já não está sendo nem atendido porque poucas pessoas utilizam, por exemplo, o telefone, né, os dados móveis, sempre é através da... Tem que ter uma demanda, né, mínima para justificar esse investimento. Exatamente. Então, a questão da rede... de fibra óptica, do Wi-Fi, por exemplo, é o que mais é utilizado. Todo mundo telefona hoje através do WhatsApp, ninguém mais utiliza a telefonia tradicional. A telefonia mesmo, só quando necessita que está num lugar que não é coberto, né? Com Wi-Fi, por aí vai. Então, nós tivemos essa preocupação, sabia muito e me doía muito quando tinha informações que alunos tinham que subir o pasto, né, em especial na área rural, para poder pegar um sinal de telefone, poder mandar atividade. Então, isso foi muito doloroso. Né? Igual foi também o fim da pandemia, graças a Deus 2021 já chegou a questão da vacina, mas foi melhorando. É uma coisa que a gente teve que acostumar com um novo que nós não imaginávamos. Mas, assim, sempre preocupamos com a questão da tecnologia. No entanto, que agora, recentemente, graças também a uma questão de gestão, né, nós conseguimos fornecer para os alunos da rede pública e também da rede estadual, que eu tenho que falar também que nós em Santa Bárbara agora temos uma rede de educação, que a gente diz. E não que isso seja formalizado, né, não que seja uma lei, mas é um sentimento do atual gestor, né, da atual gestão para com a escola estadual, que eu quero acreditar, porque eu já ouvi não só da atual diretora, a Marilisa, a qual eu mando um abraço, mas de todos, né, que ali passaram, e inclusive eu estudei ali, não tinham apoio do governo do município igual se tem hoje. Então hoje tem uma integração entre educação municipal e educação estadual. Exatamente. E esse apoio, né, segundo o relato, né, chegou até a mim, não se tinha simplesmente por questões políticas. Então, não é o meu modo de fazer gestão, não é o meu modo de governar. Então, nós buscamos fazer essa parceria, né, com a escola estadual, sempre desde lá do início. Tenho que agradecer às ex-secretárias, a ex-secretária de Educação, Selma, né, que quando nós começamos, ela continuou conosco, já era secretária, continuou como secretária no governo e ajudou muito nisso. Depois a sucedeu a tia Virgínia, né, que se licenciou, e agora temos lá também uma ótima profissional, que é a tia Anice, a Cleonice, que é a atual secretária de Educação, que tem continuado com esse trabalho. E esse trabalho, igual eu falava sobre a questão da tecnologia, nós adquirimos
computadores, que são Chromebooks, né, de alta tecnologia, para todos os alunos de forma de comodato. Ele é do município, mas os alunos, enquanto estiverem matriculados ali na escola, na rede municipal de ensino, que envolve outras escolas vinculadas, e também na rede estadual, de 1º ao 3º ano do ensino médio, tem a possibilidade de utilizar, né, esse Chromebook. Cada um deles tem esse Chromebook, pode levar para casa, inclusive, para fazer o bom uso da tecnologia. Então, é um ganho muito grande, é uma conquista muito grande, porque você está aproximando, né? Muitos têm seu celular, né, que tem ali uma tecnologia boa de acesso, mas muitos não têm. Sim. Então, assim, para nós é uma satisfação muito grande estar fazendo algo de forma igualitária. Não é porque eu tenho condição de comprar A e fulano não tem condição de comprar A, mas vai comprar B, que nós vamos, de alguma forma, fechar os olhos para aquilo. Nós temos que dar o máximo de possível de questões igualitárias e fazer com que a nossa população esteja vendo que é para a coletividade. As políticas públicas e sociais, sim, existem. E hoje estão sendo empregadas da maneira correta. Muito correta. E até uma educação política para a população, né? Você falando isso, do apoio da infraestrutura de educação, da qualidade da educação do município, da tecnologia, né? Cedendo computadores para os professores, cedendo também equipamentos, dispositivos para os alunos. É por isso que o aluno que você encontrou estava com um brilho no olhar. Com certeza ele se sentia participando de uma estrutura educacional de formação superior, com certeza, a que você teve. Aqui também a tia Virgínia. Vou tomar liberdade de te chamar assim, tá? Para ficar à vontade. Do que a tia Virgínia também teve. Para a gente poder finalizar o assunto da educação, tem muita coisa de Santa Bárbara do Tucumã para a gente poder conversar. A educação dá muito assunto, né? Além de todo esse crescimento, esse desenvolvimento que vocês proporcionaram para a cidade, a gente estava falando da questão da malha rural. Essa malha rural existe porque tem comunidades rurais que ficam ali afastadas. Como é que é fazer gestão de educação com comunidades isoladas? Tipo assim, você conseguiu construir alguma escola, fazer alguma coisa que também favorecesse essas pessoas? Isso é uma questão mais técnica, que talvez a tia Virgínia vai falar com mais propriedade. Mas, assim, quando essa gestão entrou, inclusive, muitos perguntavam, tem como reativar tal escola? Mas tem uma questão que a própria Secretaria Regional de Educação, a própria Secretaria Estadual de Educação e as leis também que regem as normativas que regem a educação, que falam sobre a questão da socialização dos alunos, né? Às vezes se mantém uma escola lá distante, com poucos alunos, não é apenas o gasto, por exemplo, com os professores, né? Com os servidores, com material, mas a questão de trazer esses alunos para poder estar socializando, isso vai com certeza impactar na questão. Não adianta nada deixar eles presos lá na comunidade deles sem ter acesso a essa socialização, que também é desenvolvimento, né? Exato. Com certeza. E a tia Virgínia vai falar com mais propriedade sobre essa questão do zoneamento, da socialização, mas eu gostaria de frisar o seguinte, que hoje nós temos, por exemplo, a questão, já existia, a gente ampliou a questão do transporte desses alunos para a zona urbana, né? A gente sabe que gostaríamos de fazer mais, mas tem regras também que têm que ser seguidas, né? Quanto à idade, quanto à distância, né, até o ponto, mas nós melhoramos muito. Por exemplo, tem uma comunidade que chama Fernandes, e também acredito que isso aconteça nos Olhos d'Água ou não? Sim, nos Olhos d'Água também. Nos Olhos d'Água, são duas comunidades próximas ali, não são grandes, que têm alunos pequenos. Graças também à nossa inovação de frota, nós temos vans que buscam esses alunos mais próximo da sua casa. Antes eles tinham que andar até a estrada, até a beira da rodovia, para poder pegar um ônibus, né, escolar principal. Agora, há muito tempo, nessa gestão, não. Eles têm essa facilidade de estar sendo, né, resgatados, vamos dizer assim, praticamente até mais perto de onde eles moram. Não precisam se colocar em situação de insegurança. Exatamente. E eu tenho ouvido muito, espero que os pais reconheçam, porque o que nós não tivemos lá atrás, né, eu quando estudava pequenininho, e quando eles também estudavam, o que está sendo feito para a educação está sendo, com certeza eles estão reconhecendo que
Se fosse na época deles, e a gente ouve isso muito, né, que não era possível, e agora, né, em pouco tempo, em 3 anos e 9 meses, vamos falar 2 anos e 9 meses, porque do ano da pandemia, né, muito se melhorou e muito tem sido feito, ou seja, esse reconhecimento é muito bom, porque a gente sabe que está fazendo para um filho, um pai, uma mãe ou um responsável legal, né, não tem assim palavras para poder mensurar a tamanha gratidão do que é estar cuidando dos nossos filhos. Fala os nossos alunos, fala os nossos filhos. É o tesouro, né, principal de qualquer família. Então, saber que tem uma gestão que cuida dessa criança, que cuida dessa formação de todas as maneiras, é reconfortante, né? É bom para a criança e também bom para a saúde emocional, para a felicidade, para a tranquilidade dos pais, que sabem que eles estão sendo cuidados de ponta a ponta em todas as direções. Emocionante, viu? Parabéns. Educação é um tema que eu sou muito sensível, e saber que tem uma gestão pública que se preocupa dessa forma, com certeza toca cada uma das pessoas que também estão nos acompanhando nessa entrevista. Só um detalhe que você falou assim, que você está governando. Tecnicamente, você governa 3 anos e 9 meses, né? Mas a pandemia reduziu bastante o espaço do gestor público. Então, o prefeito que assumiu a gestão municipal no ano da pandemia não teve 3 anos e 9 meses, né? Foi muito mais tempo. Além das questões dos impactos do temporal que Santa Bárbara do Tugurio passou ali em 2021, quando você chegou em 2023. Na prática, tirando essas intempéries todas, você deve ter tido uns 2 anos de governo no máximo, livre para poder governar. E ainda assim conseguiu cumprir boa parte do plano de governo, e tomara, né, que no dia 1º de janeiro a gente esteja lá aplaudindo você, dando o pontapé inicial junto com a Virgínia no cumprimento do SBT2, do plano, aí para dar continuidade no trabalho. Isso é muito importante. Vamos falar de saúde agora, porque eu soube que também é uma área que você se preocupa bastante, né, na questão de dar acesso às pessoas. Você falou que Santa Bárbara do Tugurio não dispõe de um hospital, que é comum nas cidades que têm menos habitantes, então você não tem um hospital por conta de demanda, mas você resolveu essa maneira dando acesso, né, dando condição para que o morador da cidade que precise de suporte, que precise de atendimento, tenha ali atendimento rápido, qualificado, confortável para poder ser tratado. Sim. Nós pegamos uma estrutura já, né, em relação à questão da saúde, a estrutura predial muito boa, né, das gestões passadas, e conseguimos, de alguma forma, ampliar isso, né? Nós temos ali uma equipe muito comprometida que, às vezes, ela estava, de alguma forma, por não ter, né, uma gestão voltada também para a questão de capacitação, que é muito feito, porque muitos recursos que vêm do governo do estado ou que vêm do governo federal só vão cair se tiver o atendimento às demandas, né? Tem que ter ali como se fosse cumprir uma cota, né? Então, graças a essa capacitação de todos os servidores da área da educação, da área da saúde, nós conseguimos, de alguma forma, ampliar e receber todos os recursos que o município, com o tamanho de Santa Bárbara, né, com o índice, no caso, menos de 10 mil habitantes, receba, e hoje está tudo em dia, as prestações de contas, tudo muito certinho, né? Temos lá o nosso secretário que está sempre muito acessível às questões da população, seja final de semana, né? Ampliamos o atendimento. Antes era de 7 a 5 horas, fizemos uma extensão de horário, né? Já tem esse atendimento na unidade básica de saúde? Na unidade básica de saúde. Até às 22 horas. Estamos já há um bom tempo buscando soluções e recursos para que façamos 24 horas, mesmo que tudo não possa ser feito em Santa Bárbara, porque se trata de uma unidade básica de saúde. Inclusive, no plano de governo, né, quando eu criei, eu imaginava que era do SPT1, eu criei imaginando que era possível fazer uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, em Santa Bárbara. Mas, por conta das situações, das regras do Estado, não é possível, né? Por isso que nós temos uma UBS, mas está sendo construída também uma outra UBS na localidade que chama Galego Campestre, graças ao governo do Estado, graças à articulação do nosso deputado estadual Dorgal Andrada, junto ao secretário Fábio Querete e com o governador, que sempre atende nossas demandas. Quando vê que é o nome de Santa Bárbara, ele já também olha, né, de outra forma, e está lá sendo construída, que vai atender não apenas a nossa população do Galego do Campestre, mas de todos ali ao redor, porque ali naquela região a gente fala que é uma tríplice aliança, né? A gente faz divisa com Barbacena, com Oliveira Fortes
e o Santa Bárbara do Tuguri. Então, vai poder atender uma demanda muito grande, porque fica uma localidade muito distante para poder ir até Santa Bárbara, né? E vai ser fantástico quando essa unidade, logo, logo, se Deus quiser, estará funcionando. E, às vezes, eu ouço, né, alguns, até mesmo parlamentares, vereadores, falando assim, não tem um atendimento especializado em tal área, tal área, tal área, tal área. Em Santa Bárbara não tem. Por que não tem o médico especializado? Por quê? Às vezes, pode até se ter demanda, mas às vezes, por exemplo, eu tenho um médico oncologista, eu tenho um médico de certa especialidade ali. Eu não vou ter, por exemplo, como governo, não vou ter condições, por exemplo, de ter um aparelho para poder fazer o certo exame. Não vou ter condições na unidade básica de saúde, na unidade básica de saúde, de fazer o que o atendimento seja feito com a prioridade que tem que ser feita. Mas nós temos o consórcio, que é o Cisalve, que inclusive, lamentavelmente, eu estou presidente, eu era vice-presidente desse consórcio, eu estou presidente pela perda de um grande amigo, irmão, né, o saudoso, eterno prefeito Maurinho de Alfredo Vasconcelos. Então, eu assumi a presidência, mas antes disso, eu dobrei o investimento no Cisalve para que nós tivéssemos mais condições de fazer atendimentos, fazer consultas, cirurgias, e isso está sendo muito bem cumprido. Então, nós não temos ali na unidade básica o profissional para atender, porque nós não temos ali a matéria-prima, a mão de obra que é necessário. Mas nós temos condições e carros disponíveis que fazem tratamento fora do domicílio, que levam para Belo Horizonte, que traz para Juiz de Fora, que vai para todos os lugares que for necessário. Então, não está tendo atendimento ali, mas tem o profissional que vai atender através do consórcio, que o município investe o capital para que seja pago através desses órgãos que são conveniados. Então, é Santos Dumont, São João del Rei, Conselheiro Lafayette, Muriaé, que tem um hospital de referência oncológico. Muito tem sido feito. Então, falar que não tem médico especializado é uma coisa. Agora, falar que não tem, mas que a população está sendo bem atendida, isso deveria ser falado. Então, eu lamento muito aqueles que, de alguma forma, que reclamam e querem induzir as pessoas que não têm em Santa Bárbara, mas esquecem que não tem na UBS, mas nós estamos levando para onde for possível, né? Graças ao consórcio, ao Cisalve, que todos os dias faz 2 viagens em ônibus, pela manhã e pela tarde, sem contar os diversos carros novos de uma... E você, inclusive, renovou a frota dos veículos da saúde, né? Da prefeitura, você falou no início, acho que vale a pena a gente recapitular agora. Sim, a frota foi praticamente totalmente renovada. Algum ou outro carro lá que ainda está em bom funcionamento, mas a frota foi totalmente renovada. Isso para dar qualidade de vida, dar o conforto para o paciente também, né? Vou falar agora da parte nós estamos falando da parte da saúde, para que ele possa, por exemplo, ir para Belo Horizonte. Às vezes um paciente só pode ir ele e um acompanhante, não pode estar com outro. Tem dia que nós temos 3 carros em Belo Horizonte para poder fazer atendimento. Para levar pacientes diferentes, para cada um vá da maneira mais confortável e segura para o seu tratamento. Exatamente. Como é em Barbacena, por exemplo, também, para quem tem que fazer hemodiálise, que são 3 vezes por semana. Então, o carro está ali disponível. Quando chega na rua, né? A gente fala na rua, quando chega no centro, vem de Barbacena, tem outro carro, o plantonista vai levar quem está na zona rural que veio de Barbacena para poder fazer esse tratamento. Muito bacana, gente. Então, a gente conseguiu ter aqui um panorama muito interessante daquilo que está sendo realizado em Santa Bárbara do Tuguri, em diversas áreas, uma noção bem clara de como que a cidade foi em alguns aspectos e como que está muito melhor agora e com oportunidade de melhorar ainda mais com a reeleição, que eu torço muito para que vocês alcancem esse mérito, né? Santa Bárbara do Tuguri, morador de Santa Bárbara do Tuguri, só tem a melhorar de vida com isso. Eu ficaria aqui muito tempo conversando com vocês, que tem muito assunto, né? Gente boa de conversar, a gente passaria um dia, mas nosso tempo está acabando. Eu gostaria, vou começar com a tia Virgínia e vou fechar com você, dona Tinha, esse momento. Eu não sou político. E acho muito difícil a vida política, né? É um desafio, você é cobrado, você é tratado com injustiça, ser perseguido, você é abandonado pelos seus aliados, né? E deixado em situação vulnerável às vezes, tem que se desdobrar. Eu fico pensando, o que motiva
Um ser humano, uma pessoa, poderia estar tranquila. Você poderia estar tranquilo na sua vida anterior, trabalhando, né, no cartório. A tia Virgínia poderia estar tranquila na escola. O que motiva vocês a assumir esse compromisso e querer seguir juntos em mais um mandato em Santa Bárbara do Tugúrio? Primeiro você, tia Virgínia, e depois a gente fecha a nossa entrevista com essa também consideração do Donatinho. Então, quando eu recebi o convite, o primeiro motivo foi a educação, né? Que a gente sempre quer melhorar e tem muitos projetos. Mas também nas outras áreas, né, que a gente vê, então é assim, é você trabalhar para outra pessoa e a gente não espera a gratidão, mas é você olhar no olho da pessoa e ver que a pessoa está grata por alguma ação que a gente fez ali para ela. Então, é o ajudar mesmo, é o se doar. Sua vez, Donatinho, o que te motiva, mesmo com tanta dificuldade, tanta correria que você tem que fazer, tá aí animado, disposto para mais um mandato? Enfim, eu, né, venho de uma área totalmente diferente da área política, né, a área jurídica, né, graças a Deus consegui formações que eu não imaginava, né, concluí meu ensino médio em Santa Bárbara do Tugúrio, né, estudei a vida toda em escola pública ali, depois comecei a estudar para cursinho, passei em comunicação social, inclusive em Viçosa, não pude ir por questões financeiras, porque não tinha alojamento disponível, eu teria que fazer uma república, e minha mãe não tinha condições de me bancar. Aí fui fazer Direito, né, no Aprendiz, né, mando um abraço para a Cristiane, que me ajudou muito também, com muitos descontos, porque senão não conseguiria cursar o Direito. Formei em Direito, daí continuei. Conheci várias pessoas, né? A minha formação, eu sou serventuário da Justiça, por mais que eu estava, né, até então, até setembro, respondendo pelo cartório de Santa Bárbara do Tugúrio. Na realidade, estou afastado desde agosto, né, de 2020, quando o período que tem que afastar para poder a candidatura. E ali eu conheci muitas histórias, ali eu conheci muitas pessoas, ali eu conheci várias situações que eu imaginava, né, sempre ajudando a resolver uma coisa burocrática ou outra na área jurídica, mas eu pensava que eu poderia, de alguma forma, me oferecer e fazer mais. E essa forma eu fui vislumbrando que seria através da política. Estive fora, né, fiz mestrado na Argentina em Direito Público Internacional, depois fiz doutorado no Porto em Criminologia, tudo isso pensando em títulos para concurso que eu estava fazendo, na magistratura, né, concursos para nível de cartório e tudo mais. Mas aí eu percebi que eu poderia ser útil a algo mais. E eu que, por opção própria, não vou casar, não vou ter filhos, eu tinha que ter uns filhos que, na minha condição agora, é a minha cidade. Você adotou os moradores de Santa Bárbara do Tugúrio. Eu adotei a cidade para poder estar cuidando, sim, como os filhos, independente da idade, né? Enfim. E isso, para mim, abriu ainda mais os olhos para fazer algo ainda maior, né? Muitos acham que, por exemplo, em caso eu sendo reeleito, se Deus quiser, nós seremos eleitos. Eu, em 2026, saio para poder candidatar a deputado estadual. Não é o momento, tem que aprender muito. Nós vamos cumprir, vou cumprir junto com a tia Virgínia esse segundo mandato meu, primeiro dela estando como a primeira mulher vice-prefeita da história de Santa Bárbara do Tugúrio, né? E se Deus quiser, por que não, a primeira mulher prefeita da história de Santa Bárbara do Tugúrio, isso é muito importante. A mulher na política é muito importante, a mulher tem um olhar muito diferente, né? Então isso nos motiva muito. Então eu tenho certeza que essa conexão vai ser fantástica, igual aconteceu hoje em dia, né? O nosso secretariado é bem paritário também, com mulheres e homens, os servidores, sejam efetivos, sejam temporários, tenho que agradecer a todos por ter entendido o momento, ter entendido a forma de fazer gestão e ter me ajudado. E eu tenho esse compromisso muito grande de, nos próximos 4 anos, né, dar continuidade ao plano de governo, ao que foi possível fazer, o que não foi, preparar ainda mais. Hoje eu me sinto muito mais preparado e preparar de alguma forma, né, quem vai suceder e fazer com que Santa Bárbara não retroaja nunca mais. Continue no caminho certo, né? Nós mostramos que é possível fazer.
Isso não pode acabar. E daqui a alguns anos, eu estando na Assembleia, se Deus quiser, representando não só Santa Bárbara do Gurgel, mas a região, para que nós possamos fazer políticas públicas e sociais da maneira correta e lutando para cada uma das regiões, cada um com as suas particularidades. Muito bacana. Então, para quem está falando por aí que Donatinho vai abandonar o mandato no meio do exercício do segundo mandato para se candidatar à Assembleia, pode tirar o cavalinho da chuva, porque ele já comprometeu aqui, vou cumprir todo o mandato, preparar a Virgínia, né, que vai ser a primeira vice-prefeita de Santa Bárbara do Gurgel, a primeira prefeita, né, graças ao trabalho que vocês vão realizar. Então, vamos esperar Donatinho como deputado só daqui a alguns anos, mais para frente, né, porque ele vai cumprir todo o mandato. Donatinho, obrigado pela sua presença, obrigado, Virgínia, pela sua presença, muito obrigado pela conversa. É enriquecedor a gente saber que tem gestão pública hoje em dia, onde a política é tão questionada, com qualidade, com seriedade e com trabalho realizado. Parabéns, viu? Muito obrigado. Sucesso. Nós que agradecemos. Obrigada a você. E assim a gente encerra essa conversa super prazerosa, informativa, né, com Donatinho, o atual prefeito, e tô torcendo já e acreditando, mais uma vez prefeito da cidade no próximo mandato, e a Virgínia candidata a vice-prefeita.